João capítulo 14, do versículo 16 ao 20, começando no 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, que o Senhor possa agora usá-lo, para que ele venha nos levar a toda a verdade, que ele venha nos dar poder para ouvirmos com fé. Eu peço também o poder do teu Espírito para pregar com clareza e poder esta noite. Nós pedimos essas coisas no nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar essa noite. E estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos começar um outro tema, dentro do tema mais amplo sobre o Espírito Santo e seus ministérios. E hoje nós vamos começar a falar sobre a consolação do Espírito Santo. Eu espero eu vou começar hoje e eu espero terminar não na quarta-feira que vem, na outra quarta-feira, que será a minha última quarta-feira aqui, ou seja, eu quero ver se eu termino esse tema antes de viajar. Mas vamos começar a falar sobre a consolação do Espírito Santo. Temos visto nos últimos meses a respeito de vários ministérios e atuações do Espírito Santo junto ao homem e ao coração do homem. E esse trecho que nós lemos aqui é Jesus falando, e ele está falando sobre o Espírito Santo. Esse trecho da Bíblia, esse momento, um momento muito tenro, muito tocante. Precisamos lembrar que nesse momento Jesus ele está prestes a deixar os seus discípulos, ele está prestes a ser preso e, como nós já sabemos, ele depois é falsamente acusado, ele é julgado e, em última instância, ele é crucificado e sepultado. Então, não falta muito para isso acontecer, ele sabe disso, e Jesus sabia que os seus discípulos não sabiam a respeito da sua morte e ressurreição. Os discípulos, os apóstolos, eles acreditavam que a Bíblia fala sobre o Messias vindo, estabelecendo o seu reino. Só que eles pensavam que o Messias está aqui, vai estabelecer o reino. Várias vezes os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, e o reino? Certa vez, dois deles discutiam, dizendo: Senhor, eu posso sentar à sua direita? Eu posso ser maior no teu reino? Eles estavam achando que Jesus ia estabelecer o reino ali, agora, naquele momento. Não era visto pelos judeus no Velho Testamento que haveria essa fase da época da igreja que vivemos. E o reino de Jesus vai começar no final dessa época, depois do arrebatamento, depois da tribulação. Quando Jesus voltar, aí vai começar o seu reino milenar aqui na terra. Mas eles pensavam que o reino milenar ia começar. Bom, Jesus veio, o Messias está aqui, que vem o reino. Jesus sabia que eles ainda não entendiam sobre isso, não entendiam que ele seria morto, que ele ressuscitaria. E ele estava então sabendo que em breve, muito em breve, os seus discípulos estariam muito, muito perturbados. Estariam muito, muito sem paz. Estariam muito inconsoláveis, porque eles perderiam suas esperanças, perderiam o seu líder, perderiam a Jesus, o seu grande amigo, que tinham convivido com ele há 3 anos, visto e feito maravilhas, e deixaram tudo para segui-lo, e a festa deles, o piquenique deles ia acabar em breve. E Jesus sabia disso. Jesus está aqui então preparando os seus discípulos para a sua partida. Então aqui nós lemos no versículo 16, onde Jesus lhe promete um consolador. No versículo 16 fala assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Eu quero que você note 2 coisas sobre esse versículo 6. Primeira coisa é que ele fala um outro consolador. Ele está falando assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador. Não. Ele falou
outro Consolador. Por que ele falou outro Consolador? Porque até esse momento, enquanto Jesus esteve na terra, ele passou toda a sua vida consolando, trazendo consolação, conforto, aliviando o sofrimento das pessoas em todo canto que ele ia. Ele chegava num lugar, estava tendo um enterro, ele estragava o enterro. Como, pastor? Ele ressuscitava o defunto. Estragou o enterro, fizemos tudo, estragou o defunto. Ele vinha consolando as pessoas. Ele via alguém cego, um aleijado, ele curava, devolvia a vista. Ele via as pessoas famintas, juntava todo mundo e multiplicava pães e peixes. Todo lugar que ele ia, toda a sua vida, era uma vida de consolação. Ele consolava, ele trazia conforto, ele trazia paz, trazia solução a todas as pessoas com que ele entrava em contato. Então, quando ele fala aqui, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, ele está dizendo, porque eu vou embora, eu estou indo, mas vem outro Consolador. Não será mais eu que vou consolar, mas eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar um outro Consolador. Interessante, se você olhar essa palavra Consolador, você vai ver que ela está com C maiúsculo. Por que está com C maiúsculo? Porque esse Consolador é ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo. É o nome dele, um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. Jesus tem vários nomes. Príncipe da Paz, Emmanuel, a Palavra de Deus. Jesus tem inúmeros nomes. Os ditos testemunhos de Jeová se orgulham tanto e falam, nós usamos o nome de Deus, Jeová. Gente, Jeová tem um monte de nome. Deus tem um monte de nome, não é só Jeová, tem um monte de nome. E o Espírito Santo também tem vários nomes. Um deles é o Consolador. O que consola, o que conforta, o que traz paz. Então Jesus está dizendo aqui, falando com eles, que o Espírito Santo virá, e o Espírito Santo, e o Consolador, que é o Espírito Santo, com C maiúsculo, será o Consolador deles. Hoje, se sabem que existem várias substâncias e alimentos, muitas vezes contidos nas substâncias, que podem evitar, tratar e até curar depressão. Depressão é algo real, algo que aflige, pode afligir. Existem várias fontes de depressão, clínica, espiritual, mental, mas isso é outra conversa. Mas existem certas substâncias e algumas dessas substâncias se encontram em alimentos. E esses alimentos e substâncias podem, como eu disse, prevenir, curar, tratar a depressão. Trazer um conforto, um consolo. Um desses alimentos é chocolate. Vocês não me ouviram direito. Eu disse chocolate. Tá? Aí quando falava, aleluia, glória a Deus. Mas ninguém... pois é. Quando eu soube disso, faz tempo já, a irmã Manuel falou para mim, chocolate maravilhoso. Só que não é aquele chocolate com leite que vocês... Quando eu descobri que era chocolate com leite, não tem efeito nenhum, eu automaticamente caí em depressão. Só presta mesmo aquela coisa amarga, mas tem esperança, gente. Aquele amargo, você adquire gosto. Eu mesmo hoje só como chocolate amargo, 85% cacau. Eu não como, se eu prendo o outro, para mim não gosto de nada. Mas o chocolate amargo, ele ajuda você a ficar numa nice. Existem substâncias ali que mexem com o seu cérebro, que mexem com o seu sistema como um todo, nervoso, e aquilo dá um up em você, aquilo dá uma melhorada em você. Nozes também, castanhas, a maioria, amoras, mirtilho, framboesa e outras amoras também contêm substâncias assim. Abacate é muito bom. Folhas verdes, espinafre, couve. Mas estou ficando com fome, que bom. Mas veja só, essas coisas que eu mencionei, elas contêm ingredientes que ajudam a gente, que confortam a gente. Existem também comidas não muito saudáveis, são chamadas comidas, em inglês, chama comida de conforto. Não quer dizer que elas são necessariamente saudáveis, mas elas trazem um certo conforto. Por exemplo, uma canja igual a minha avó fazia. Quando como aquela canja igual a minha avó fazia, aquilo me traz uma paz. Ou você faz aquela comida igual a mamãe fazia. Você queima o arroz igualzinho era, meu bem. Nunca vi coisa igual.
Entendendo? Então, às vezes, não é porque a coisa é necessariamente deliciosa ou saudável, mas o sabor e muitas vezes o aroma, aquilo conforta, consola a gente. Traz um conforto para nós. Da mesma forma, existem algumas coisas que o Espírito Santo faz e traz e fornece em nossas vidas para nos confortar e nos consolar na nossa vida e no nosso caminhar cristão. Se nós não temos paz e conforto, o problema não está com o Espírito Santo. Ele traz essas coisas, como nós vamos ver. Agora, de nada adianta eu trazer para você chocolate amargo, você prova e fala, gosto não disso, coisa horrível. Quem é que gosta de chocolate branco? Chocolate branco nem chocolate é. Tá? Desculpe decepcionar você, mas chocolate branco, tecnicamente, não tem cacau nenhum. É só açúcar e gordura hidrogenada, ou seja, é um veneno. Mas é tão gostoso, mas não presta, gente, nem chocolate é. Então não adianta eu trazer o chocolate. Alguém já tomou chocolate 95%? Uma vez eu comprei, todo mundo que eu dei para experimentar ficaram com raiva de mim, todos, sem exceção. Quer chocolate? Opa, muito obrigado! O que é isso? 95% cacau, realmente era terrível. Mas entenda uma coisa, de nada adianta você ter amoras e nozes e chocolate amargo, se você não tomar, não vai ajudar. Mas o Espírito Santo traz, se nós temos problema de falta de paz, de falta de conforto, de necessidade de consolação, o problema não é com o Espírito Santo que ele traz essas coisas para cada um de nós. Então, vamos começar esta noite vendo algumas das coisas que o Espírito Santo traz para trazer consolação a nós. Abra suas Bíblias comigo para Lucas capítulo 8 e versículo 47. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é a consolação da salvação. A consolação da salvação. Versículo 47 de Lucas 8 diz assim: Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui é o seguinte, para quem não conhece a história, havia uma multidão muito grande, estavam rodeando Cristo, ele estava andando naquela multidão toda, e havia essa mulher doente há muitos anos, mais de 10 anos, e ela tocou Jesus, e no instante que ela tocou Jesus, ela foi curada, fisicamente ela foi curada. E Jesus falou para os discípulos: alguém me tocou, que eu senti poder sair de mim. Os discípulos disseram: alguém me tocou? Uau, Jesus tem 100 pessoas aqui, eu empurro, está todo mundo empurrando aqui, claro que alguém me tocou. Mas alguém me tocou de um modo diferente. Alguém me tocou e saiu virtude. Essa pessoa foi curada e começou a perguntar: quem foi? E essa mulher aqui, aí vem a história. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar-se, ela falou: eu não vou escapar dessa. Então ela veio na frente de todo mundo, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa do que ela fez aquilo. Quero que você note as palavras tem bom ânimo, que Jesus falou. Tem bom ânimo, filho. Essa palavra tem bom ânimo, ela literalmente, ela não foi traduzida, ela foi traduzida como tem de bom ânimo, mas literalmente significa seja consolada. Seja consolada. Lembra que eu falei no começo que Jesus falou que vai rogar ao Pai, e o Pai vai mandar um outro consolador? Por que outro? Porque ele já vinha consolando. Ele já vinha animando as pessoas, só que ele estava indo embora, ele falou: vai vir outro, que é o Espírito Santo, para assumir onde eu deixar. Mas a palavra tem bom ânimo, ela literalmente quer dizer seja consolada. Ele falou: filha, seja consolada, eu estou lhe consolando, você estava doente. Você não tinha encontrado a cura nos médicos. Você vê que médico tem uma fama de muito tempo. Mas então, desculpa aí, irmão, mas só totalmente olhando. Mas o que acontece? Ele falou: seja consolada. Você foi curada. Agora veja também, a tua fé te salvou. Essa salvou aqui, não, claro que está falando sobre a cura física. Mas ela sabia que ela foi curada. Ela sabia.
Quando eu toquei em você, Jesus, eu fui curada. Não precisava Jesus falar para ela, você foi curada. Não, eu sempre fui curada. Essa fé te salvou. Ela foi salva, gente. Não porque ela foi salva. Olha o que fala aqui no versículo 47. E prostrando-se ante ele, ou seja, ela caiu de joelho, ou se prostrou deitada perante ele, nós não sabemos, mas ela se prostrou perante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado. Qual que você acha foi a causa? Por que ele não foi tocar Pedro, ou João, ou nenhum dos outros? Porque ela acreditava que Jesus era quem dizia ser o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Então aqui a fé desta mulher a salvou, não só fisicamente a curou, mas também espiritualmente ela foi salva. Como nós vimos nas últimas semanas, especialmente semana passada, o pecado ele sufoca. E o pecado ele pesa. Quando alguém não está salvo, não é salvo, ele está sob convicção. Essa convicção é o Espírito Santo que traz. Nós já vimos isso também. Ele traz a convicção, ele traz aquele peso, ele sufoca a pessoa com o pecado, justamente para levar a pessoa a uma posição de aceitar a Cristo, de ser salvo. Então, essa mulher, ao ser curada fisicamente, ela recebeu conforto físico, mas espiritualmente ela foi salva e foi consolada espiritualmente. Quando nós somos salvos e perdoados, é como se um peso é levantado. Aquele peso, quem está fazendo aquele peso é o Espírito Santo, ele está trazendo convicção do pecado. E se essa convicção do pecado, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. A salvação vem quando nós temos uma sensação de necessidade urgente, de busca de alívio pela convicção do nosso pecado. Então aqui houve consolo no sentido que ela perdeu esse peso, foi retirado. Houve conforto e alívio, e a consolação do Espírito Santo levou a isso. Essa consolação que nós temos na salvação é uma enorme vantagem e diferença entre os salvos e os perdidos. Além do Espírito Santo habitar os salvos, o Espírito Santo também nos consola. O mundo não tem isso. O mundo não tem essa consolação. O mundo não tem esperança. A esperança das pessoas do mundo está neste mundo. A nossa esperança e a nossa consolação vem do alto. Vem do Espírito Santo. Por isso que as pessoas do mundo, pessoas carnais, eles se apegam a esse mundo. Elas buscam conforto e esperança nas coisas desse mundo, em dinheiro, em bens, em posição, em coisas. Eles buscam consolo nisso. Eles acham, se eu tiver mais R$1 milhão, se eu tiver mais um carro, se eu tiver mais uma casa, mais um jet ski, sempre buscando mais, porque o mundo não traz consolo. Por isso que nada disso satisfaz. E as pessoas do mundo que não têm o Espírito Santo, elas não têm esse conforto, elas não têm essa consolação da salvação. Gente, por pior que esteja aqui na terra, por maior que sejam os nossos problemas, a pior coisa, entre aspas, que pode acontecer com a gente, eu não sei o que foi isso, mas não me parece bom, é você morrer. E se você morrer, se você for salvo, você vai para o céu. Anos atrás, um grande evangelista John Rice, ele foi assaltado, foi abordado. Não foi nem um assalto, alguém veio ameaçá-lo, porque não gostou, ele pegou alguma coisa, não sei o que foi, não foi um assalto não, mas foi alguém armado, que não gostava dele, por alguma coisa que ele falou ou fez, não sei. Ele chegou lá com um revólver na mão, apontou o revólver para a barriga dele e falou: vou estourar os seus miolos. Bom, a primeira coisa que o pastor John Rice falou foi o seguinte: ele falou, bom, para começar, você está mirando um pouquinho baixo. Tá, eu estou aqui em cima. Só que ele não estava muito preocupado. E ele falou: segunda coisa, meu jovem, você não pode me ameaçar com o céu. Você está me ameaçando com o céu. Você vai me matar? Eu falei: eu vou para o céu. Grande coisa. Gente, a pior coisa que pode acontecer com você, se for morrer, é isso. Gente, você vai para o céu. Você vai andar num lugar onde não tem doença, não tem crime, não tem trevas, não tem pecado, não está num lugar maravilhoso. Qual o grande problema? O mundo não tem isso.
O problema é que muito crente esquece disso. Mas nós temos a consolação da salvação. Nós podemos sempre estar olhando para frente, para cima, que o céu é o nosso destino. Nós somos peregrinos aqui na terra. Aqui não é o nosso destino final. Estamos apenas de passagem. E a salvação é garantida, a salvação é eterna em Cristo Jesus. O mundo muitas vezes pinta sorrisos, coloca máscaras. As postagens na mídia social, na rede social, e querem embelezar e aquele sorriso. Aquilo é superficial, gente. Não tem profundidade, não tem solidez. No fundo não há conforto. São apenas truques e brincadeiras mentais, passageiras. O mundo está indo de mal a pior em todas as áreas. Onde é que nós temos consolo? A nossa salvação. Que nós não vamos ficar por aqui para sempre, que esse não é o nosso destino. Então entenda que a sua paz, a minha paz, não depende da sua conta bancária. Não depende em quem você votou, quem está no governo. Não depende o carro que está na sua garagem. Não depende se você tem garagem. A nossa paz, o nosso consolo está no Espírito Santo. É Ele que nos consola, é Ele o nosso consolador. Olha comigo para Romanos 15, versículo 4. Estamos vendo a consolação do Espírito Santo. A primeira consolação é a consolação da salvação. Outra consolação, Romanos 15, 4 fala assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós temos a consolação da salvação e nós temos a consolação da palavra de Deus. Nós lemos aí no versículo 4, para que pela paciência e consolação do quê? Das Escrituras. A consolação das Escrituras. O que eu estou falando aqui, essa consolação das Escrituras, é como se fosse um interruptor, onde você liga e desliga. Quando nós precisamos de consolação, existe uma fonte que nós podemos ir e simplesmente ligar. E vai sair quanta consolação você precisar. Essa consolação é a palavra de Deus. Essa consolação está acessível a nós hoje, a qualquer momento. Sabe que existia uma época que você possuir, estar em posse de uma Bíblia, era quase que impossível, e 2, era um crime, era proibido. Houve épocas em que uma igreja toda tinha uma Bíblia e ficava acorrentada ao púlpito. Houve uma época em que uma Bíblia, o preço de uma Bíblia era mais do que uma pessoa fazia em um ano de trabalho. Hoje não. Hoje Bíblia não tem quem não quer. Elas são relativamente baratas, disponível tudo quanto é canto. Elas são dadas, sorteadas, vendidas. Pois é, aqui nós temos uma fonte de consolação. É preciso entender que este livro é um livro que é 100% sobrenatural. Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você já leu a Bíblia e você para e fala: peraí, eu não peguei nada disso. Tipo assim, você está lendo lá um capítulo lá no livro de Números. Nossa, quantas mil de tal tribo e quantas mil daquela tribo e homem, mulher, e cachorro, e gato, e elefante. Ou você está lendo alguma coisa que você não está entendendo, você está lendo, mas aquilo não está fazendo muito sentido para você naquela hora. E aí tudo bem, não tem problema. Porque você acha que você está saindo daquela leitura sem ter levado nada, mas a realidade, você está se carregando de consolação. Aqui está dizendo, olha, a consolação das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, saiba não, queira ou não, entenda ou não, você está absorvendo consolação.
está recebendo uma dose de consolação. Aí quando o problema vem, quando o problema chega até você, quando o problema se manifesta, você pode falar, pastor, não, eu não tenho nenhum problema na minha vida, eu não estou precisando de consolação. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas você sabe amanhã? Amanhã o seu chefe vai lhe chamar e falar, City, vem aqui falar comigo, que foi, está despedido. Por quê? Eu não gosto da tua cara. Cortes na empresa. A empresa vai fechar. Agora está com problema. Você vai no médico e lhe dá um diagnóstico que você não queria ouvir. Alguma coisa ruim acontece. Aí você precisa de consolação. Pois é. Se você está lendo a sua Bíblia metodicamente, mesmo que você... Pastor, mas é um livro de números, pastor. Mas você está se vacinando contra os problemas, porque você está absorvendo consolação. Aí quando vem o problema, você já tem o quê? A consolação das Escrituras. Aquilo já está lhe trazendo conforto. Gente, esse livro, a palavra de Deus, é um livro espiritual. Jesus fala, as minhas palavras que eu vos falo são espírito. Quando você está lendo a Bíblia, está vendo uma transferência, não de sangue, uma transferência de espírito. O Espírito de Deus está lhe empoderando, está lhe consolando, está lhe equipando, está lhe fortalecendo. Mas eu não entendi nada, pastor, é números. Não interessa. Está havendo uma transferência. Você está sendo, entre aspas, vacinado para quando vier o problema. Se nós lermos a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, o problema vem e o consolo não está lá. Não está presente. O Salmo 119, abra para o Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, versículo 49. Para quem não sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, que tem o maior número de versículos. E outro fator interessante do Salmo 119 é que cada um dos seus muitos versículos, todos eles, todos, sem exceção, estão falando sobre a palavra de Deus. Todos eles, do primeiro ao último. E no Salmo 119, no versículo 49, fala assim: lembra-se da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Qual é a consolação na aflição? A palavra. Que palavra? Aqui é a Bíblia. O nosso conforto, a nossa consolação. Gente, por isso que não é brincadeira, sabe? A gente fala assim, o crente que não é a Bíblia, eu sei, pastor. Gente, é muito mais prático, não é apenas uma coisa acadêmica, é uma coisa bem prática. A leitura da palavra de Deus tem ramificações que você não faz nem ideia, eu não faço ideia. É um livro sobrenatural, é um exercício sobrenatural, e quando nós lemos e absorvemos a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que nós temos consolo, nós temos consolação, nós temos conforto. Mesmo que você não entenda, porque é o livro de números, não interessa. Ou pode ser um outro livro, você pega uns trechos lá de Daniel, pega uns trechos lá do Apocalipse, você lê aquilo, você sai com a cabeça doendo, zoando, não aguenta. Não tem problema. Não tem problema, é a palavra de Deus. Não quer dizer que você não vai nunca ler. Agora é o seguinte, se você vai fugir da Bíblia porque você não entende algumas partes, se você não vai ler a Bíblia, aí você está dando um tiro no pé. Você está cortando as suas asas. Leia a palavra de Deus. Na salvação, o Espírito Santo nos dá uma chave. Essa chave ela serve para abrir o nosso entendimento, para nos levar a toda a doutrina, mas essa chave também abre consolação. Nós podemos ter consolação em qualquer momento, em qualquer dificuldade da Bíblia. E a palavra de Deus é um fator central. A palavra de Deus não contém palavras vazias. Sabe, às vezes você vai... Existem essas reuniões de animar. Geralmente são empresas que têm reunião. Tem um palestrante de motivação, que ele vai lá para motivar, animar todo mundo. Todo mundo anima, todo mundo fica animado. Bota aquela música, ele vem, ele encoraja, ele desafia, está todo mundo animado. Tá. Aí todo mundo sai. No outro dia, está todo mundo... Por quê? São palavras humanas. Aqui não.
Aqui são palavras poderosas, são palavras divinas, são palavras eternas, palavras de consolo, palavras de poder. Aqui, ó. E quantas vezes nós deixamos isso de lado para receber palavras de consolação humana? Tem gente que busca consolação no shopping. Vou comprar uns pares de sapato, vou comprar umas bolsas. Note que é tudo item de uso das irmãs. Pois é. Vou comprar um vestido novo. Nós homens não, nós homens somos muito mais espirituais. Em que é consolação, a gente corre para a palavra de Deus, oração e jejum, como sempre. Mas entendam, aqui está a fonte da consolação real, do poder real. Salmo 56, versículo 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Qualquer tempo, qualquer hora. Não se prive desta fonte de consolação do Espírito Santo. A palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica inconsolado e inconsolável. A gente perde a paz, cai no desespero. E o tempo todo é só a gente ir lá e ligar o interruptor. É só a gente ir lá na palavra de Deus, que é uma fonte de consolação. A gente tem que ligar. Olha essas luzes aqui. Se alguém não for lá na caixa do interruptor, na caixa lá na frente, e ligar, está todo mundo no escuro aqui. Vendo o ar-condicionado, se ninguém lá e eu, no caso, apertar o botão no controle, não tem ar-condicionado. Mas está ali, compramos, pagamos, instalamos, mas se não ligar, você pode ter Bíblias e mais Bíblias e mais Bíblias. Mas se você não abrir, e não é só abrir não, né? Conhece aquelas pessoas que lá na casa dela está lá a Bíblia aberta. Salmo 23. Gente, vamos pegar a Bíblia, vamos abrir, mas o importante é ler. Aí, está aqui. Para quê? Passar por tanto aperreio, tanto problema, quando está aqui, é fonte de consolação. Última coisa essa noite, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, vamos ver uma última consolação do Espírito Santo esta noite. Já vimos que o Espírito Santo tem consolação através da salvação, nós temos consolação através da palavra de Deus, e nós temos uma outra, a última desta noite, nós vamos continuar semana que vem e a outra semana, mas esta noite vamos ver uma outra consolação. Atos 9, e versículo 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e o quê? Consolação do Espírito Santo. Nós temos a consolação através da salvação, a consolação através das Escrituras, e nós temos a consolação da igreja local. A consolação da igreja. Eu fiz o local porque eu não estou falando de uma denominação. Tá? Estou falando da igreja, a igreja local. Essa igreja aqui, ou qualquer outra igreja. Essa igreja. Física, visível, local. As igrejas mencionadas está falando sobre, obviamente, os seus membros, não sobre o prédio, a organização, mas os seus membros, sobre as pessoas. E essas pessoas eram edificadas, elas eram encorajadas, simplesmente porque se reuniam, se ajuntavam, congregavam. Você fala, pastor, quer dizer então que eu tenho consolação só porque eu sou salvo? Deveria ser. Eu tenho consolação pela palavra de Deus? Deveria ser. Eu tenho consolação vindo para a igreja? Uma das metas e tarefas da igreja local é trazer consolação. O Espírito Santo ministra consolação aqui. Se você vier aqui amanhã à tarde, não vai ter nada aqui, não vai ter consolação, não vai ter ninguém aqui, vai ser apenas um galpão vazio, um local vazio. Não vai ser igreja.
Mas tem a placa na frente, tem a placa, mas não é igreja. A igreja é agora, porque nós estamos aqui. Agora, aqui é uma igreja, porque nós estamos aqui. Mas quando acabar o culto, eu estou indo para casa, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local, é um galpão, é um prédio, é um local vazio. Não é igreja mais, igreja é agora, que estamos aqui. O fato de estar presente na igreja é uma fonte de consolação. Ao buscarmos vivermos para Deus, se você não perceber isso ainda, eu vou lhe chocar hoje. Ao tentar viver para Deus, você vai encontrar obstáculos do mundo, da carne e do próprio diabo. Muitas vezes esses obstáculos vêm escondidos atrás e dentro de família, amigos, que farão pressão e objeção a você estar na igreja, a você ser crente, a você querer viver para Deus. Coisas como eles marcam festas, churrascos, reuniões, bem na hora do culto. Alguém já passou por isso? Só eu? Eu já passei por isso. Vem visitar você quando? Domingo, a hora do culto. Não sábado, não segunda, não domingo tarde. Não, tem que ser domingo, quando você está pensando que o culto lhe chega. Sabe o que é isso? É objeção. Se você for um crente que se preze, você vai fazer como eu fazia. Não foram poucas vezes que minha família, quando morava lá na Inglaterra, 1 hora antes do culto, chegava lá em casa, não sei o que, tudo bem, vocês vão para casa com a gente? Não, porque nós está indo. Quer vir com a gente? Não vai dar, ok, nós estamos indo. Oi filho, está marcando churrasco aqui para domingo, umas 5 horas. Dá não. Mas é churrasco? Dá não. Carne de graça? Dá não. Sabe, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, eu não fui o primeiro, nem fui o último. Objeção. Depois que eu aceitei Cristo, algo interessante aconteceu. Eu perdi um monte de amigo. Não foi que eu cortei a amizade. Simplesmente a coisa não colava mais. Sabe o que é isso? É obstáculo. É obstáculo. No trabalho haverá oposição, se permitirmos. Reuniões no horário do culto, reuniões no horário da evangelização. Quando eu morava na Inglaterra, no penúltimo emprego secular que eu tive, antes de entrar tempo integral para o ministério, no trabalho, eu era um de 3 funcionários que tinha essa específica especialização. Eles queriam pessoas com essa especialização para trabalhar sábado e domingo. O salário, o adicional que pagariam era muito bom, gente. Não era pouco, não. Era tipo 4 vezes o equivalente ao trabalho normal. Então não era pouco dinheiro. Sabe o que eu falei? Não, obrigado. Se eu trabalhasse os 4 finais de semana, como eles queriam, ia ser um aumento substancial no meu salário. Eu nem pensei em jejuei, não. Para não mentir, eu não tive muita dificuldade, porque os outros 2 estavam se matando. Quando eu falei, eu não quero, então a gente pega. Eu falei, vai com Deus. Mas eu abri mão daquele salário. Gente, eu não usei pensar em jejuar, pastor, o que você acha? Não tem discussão, não tem o que discutir. Não estou interessado. Porém, vou ser bem honesto com vocês, houve uma ocasião que um estava doente, outro estava de férias, ou eu não entendo, que não tinha nenhum nem outro. Aí olharam para mim. Aí nesse caso, eu trabalhei esses 4 sábados, e trabalhei meio domingo. Eu fiz tudo mais rápido para sair domingo mais cedo. Eu fiz isso porque tinha quem cobria antes,
houve esse problema de doença, férias, eu não lembro, não tinha quem cobrisse. Então eu abri mão e fiz. Aí eu não pude evangelizar, fazer a minha visitação no sábado por um mês. E eu não fui para o culto da manhã por um mês. Mas eu fui para o culto da noite. Foi aquele um mês e acabou. Mas sabe o que é isso? É tentação. É oposição. E é preciso haver consolo. Eu lembro indo para uma outra, uma espécie de uma entrevista. Era um cargo muito bom, muito dinheiro, trabalhando com, não interessa, mas era trabalhando com na área de informática, mas de tecnologia, mas na fase não era bem entrevista, os finalistas estavam lá e o meu ex-futuro chefe estava lá dizendo que o pagamento era bom, que a gente trabalhava duro, a gente brincava duro, mas não tinha hora para chegar em casa, não tinha dia, era de segunda a segunda, e não sei o que mais, mas as recompensas, e não sei o que. Eu ouvi aquilo, eu falei, e minha família, e a igreja, como é que fica? Perdeu assim, eu fui embora, tchau, passe bem. Muita gente diria, não, eu vou fazer isso por um tempo. Eu faço por um ano, eu faço um bom pé de meia, daquele ano, além de um pé de meia, você vai criar um pé de carnalidade. Depois de um ano, você não vai querer mais voltar para a igreja, saber de nada, você... Lembra que o pecado custa mais tempo que você queria ficar, mais caro que você queria pagar, te leva mais longe que você queria ir. Pois bem, aquilo estava aqui, ó. Eu falei, não vou entrar nessa. Sabe o que é isso? Quando você tenta viver para Deus, você vai ter oposição. Você vai ter pessoas vindo, querendo atrapalhar você. E às vezes são coisas ofensivas. Pastor, mas trabalha, pastor. Tu não tem que trabalhar, eu sei. Mas sabe quem toma conta de mim? Deus, acima de tudo. Acima de tudo. E é só quando a gente tem a consolação do Espírito Santo que a gente pode ter o conforto de pensar com cabeça fria para tomar a decisão certa. Se a gente está inconsolado, preocupado, aperreado, arrancando os cabelos, quando alguém chega e fala, você trabalha final de semana, sábado, domingo, você vai ganhar 40% a mais no final do mês. Na hora, patrão, na hora, não tem problema. Você vai para a igreja, esquece a igreja. Que igreja? E tua família? Eles se viram, vão para casa da avó. Você é aperreado, você sem consolo, sem conforto, você não está pensando direito, você vai aceitar qualquer coisa. Filho, churrasco, domingo, tô indo. Eu não como uma carninha faz tempo, né? Quando você está sem conforto, sem consolo, aperreado, preocupado, arrancando os cabelos, você mora em qualquer isca. Você pula em qualquer barco. Agora, quando você tem um conforto, o consolo do Espírito Santo, mesmo que a barriga está roncando e alguém te chama para um churrasco na hora do culto, você fala, vou não. Por quê? Você tem o conforto, você tem a consolação do Espírito Santo. Você está tranquilo, você está em paz. Mesmo na dificuldade. Muitas vezes vão tentar forçar escolhas, ameaçar consequências. E ter essa consolação é importante. E é bom ter consolação antes da tentação. E não depois. É bom antes. Por isso que é bom você estar lendo a Bíblia, ouvindo a palavra. É bom você já estar com a salvação, na sua mente clara, resolvida, consolidada, está na palavra de Deus, está tendo a consolação da igreja. Por quê? Você já sai daqui, você já enfrenta a dificuldade confortado, consolado. Com Deus na cabeça, o Espírito Santo no coração, Jesus à frente de tudo. Agora, quando não, você não lê a Bíblia, está nem para salvação, não vem para a igreja, primeiro problema você desmancha todinho.
Primeira coisa que sai pela janela é Deus, é culto, é Bíblia, é família, as coisas importantes na vida. É a primeira que corre. Por quê? Você está sem conforto, você está sem consolo, você está sem consolação. Então o Espírito Santo vem e nos conforta, nos consola, nos traz paz através da igreja. A igreja se torna a sua família, literalmente. E em alguns casos, ou muitos casos, é uma família mais do que a sua própria família. Eu já tive pessoas dizendo, pastor, você que é um pai para mim. Não me leve a mal, mas eu não gosto de ver essas palavras. Geralmente quem fala isso, logo antes ele dá um chute bem grande, uma facada nas costas. Você faz isso com seu pai? Mas é verdade, gente. Aqui você pode ter irmãos, amigos, pais, avós aí, eu não sei quem tem idade para ser avó aqui. A irmã Simone. Bom. Pois é. A igreja pode ser isso. Ajudar um ao outro, ajudar na criação e educação dos filhos, ajudar nas dificuldades. Tudo isso, todo esse conforto está na igreja. Mas se a gente não se envolve, não se pluga, não se conecta, não faz parte, a gente perde. Perde tudo isso. É, portanto, uma grande ironia. Quando o crente não vem para a igreja, dizendo que é porque está com muitos problemas, está sem sossego, está aperreado, tem coisas para resolver. Eu já ouvi tudo. Gente, você não vai encontrar consolação lá fora. Você vai encontrar consolação aqui, na palavra de Deus e na obra do Espírito Santo na sua vida. A pessoa está com esse aperreio e esse atarefamento todo justamente porque está negligenciando a salvação, negligenciando a palavra, negligenciando a igreja e outras coisas. Ao invés de remediar a causa, eles pioram. Se afastam mais ainda. Se distanciam mais ainda da solução. Isso para mim é a definição de irônico. É irônico. E tal ironia só tem uma fonte e não é de Deus. Isso é um engano. Mas a pessoa é enganada ao ponto de se distanciar da solução. Achando que está resolvendo, achando que vai resolver, achando que vai ter êxito, quando a solução está ali. Isso é um engano. É o engano do pecado, é o engano do mundo, é o engano do diabo. Pessoas enganadas. O Espírito Santo fala, Jesus falou, eu vou rogar ao meu Pai para ele enviar um outro Consolador. Ele quer consolar. Como eu disse no começo, se está faltando conforto, consolo, paz em nossas vidas, a culpa não é de Deus. Deus nos deu salvação, Deus nos deu a tua palavra, Deus nos dá a igreja e outras coisas que vamos ver. Se a gente não faz uso, então o problema não é com Deus. Não se prive desta fonte de consolação. Sem a consolação do Espírito Santo, a vida cristã se torna um fardo pesado. Sem a consolação do Espírito Santo, a vida cristã se torna um fardo pesado. Por isso que muitos crentes desanimam. Por isso que muitos crentes não crescem espiritualmente, não amadurecem espiritualmente. Por quê? Porque está faltando a consolação. Gente, consolação é o quê? Nós vimos aqui, consolação é trazer paz. Você já tentou edificar uma casa num terremoto? Gente, para ter crescimento tem que haver estabilidade. Edifica-se uma casa na areia? Não, por quê? Porque não é estável. Tem que edificar onde? Na rocha. Essa rocha é o consolo do Espírito Santo. Ele vem trazer consolo para que sua areia vire uma rocha. Para que você tenha estabilidade e paz para crescer. Nós lemos lá em Atos 9:31, assim pois as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham o quê? Paz. E eram edificadas
e se multiplicaram andando no temor e consolação do Espírito Santo. A consolação do Espírito Santo trazia paz, e devido à paz eles tinham crescimento e edificação. Quando fala que edificação, havia crescimento espiritual. Quando falou em multiplicação, havia crescimento numérico. Então, não é só que a igreja ficava com mais pessoas, as pessoas cresciam espiritualmente. As pessoas eram maduras espiritualmente. Era um crescimento numérico e espiritual. Era um crescimento de quantidade e qualidade. Por quê? Porque eles tinham a consolação do Espírito Santo, que trazia o quê? Paz. Quando você e eu não temos a consolação do Espírito Santo, nós não temos paz. Nós não temos consolo. E sem paz, nada cresce, nada multiplica, nada edificado. E por isso que muitos crentes passam anos e anos e anos sem crescer. Muitos crentes são facilmente enganados e capturados pelo inimigo. Por quê? Não tem conforto, não tem consolo, não tem consolação. São presa fácil. Sem consolação é pesado. Sem consolação você é facilmente enganado. Mas se nós fizermos as coisas, fazemos uso das coisas que o Espírito Santo nos disponibiliza, nós podemos então ter abundante consolação sobrenatural em nossas vidas. Paulo falou, a paz que excede todo entendimento. Você nem vai entender. Eu já tive ocasiões na minha vida que, olhando para trás, eu me pergunto, como é que eu passei por aquilo? No entanto, no momento que eu vivi aqueles momentos que hoje eu olho para trás, eu tinha consolo, eu tinha conforto, eu tinha tranquilidade, eu tinha paz. Olhando para trás, eu disse, nunca mais eu quero passar por aquilo. E é verdade, eu nunca mais quero passar por aquilo, mas quando eu passei por aquilo, eu não senti o peso e o aperreio, porque havia consolação, que excede todo entendimento. Se Deus mandou o Espírito ter um ministério de consolação, é porque Deus sabe que nós precisamos da consolação do Espírito Santo. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela consolação que o Espírito Santo nos traz. Que nós possamos, ó Deus, fazer uso de todas as ferramentas, tudo aquilo que o Teu Espírito nos disponibiliza para que tenhamos paz, conforto e consolação em nossas vidas. Para que possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos aqui nesta vida. Abençoe. Nós vamos ler do versículo 16 ao 20, esta noite. Enquanto achamos nosso lugar na Bíblia, os nossos integrantes mirins estão se retirando de forma transparente. João capítulo 14, versículo 16. Quem encontrou o texto, vou pedir que se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus. João capítulo 14, do versículo 16 ao 20, começando no 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E oremos. Amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, que o Senhor possa agora usá-lo, para que ele venha nos levar a toda a verdade, que ele venha nos dar poder para ouvirmos com fé. Eu peço também o poder do teu Espírito para pregar com clareza e poder esta noite. Nós pedimos essas coisas no nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar essa noite. E estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos começar um outro tema, dentro do tema mais amplo sobre o Espírito Santo e seus ministérios. E hoje nós vamos começar a falar sobre a consolação do Espírito Santo. Eu espero
começar hoje, eu vou começar hoje e eu espero terminar, não na quarta-feira que vem, na outra quarta-feira, que será a minha última quarta-feira aqui. Ou seja, eu quero ver se eu termino esse tema antes de viajar. Mas vamos começar a falar sobre a consolação do Espírito Santo. Temos visto nos últimos meses a respeito de vários ministérios e atuações do Espírito Santo junto ao homem e ao coração do homem. E esse trecho que nós lemos aqui é Jesus falando, e ele está falando sobre o Espírito Santo. Esse trecho da Bíblia, esse momento muito tenro, muito tocante, precisamos lembrar que nesse momento Jesus ele está prestes a deixar os seus discípulos, ele está prestes a ser preso e, como nós já sabemos, ele depois é falsamente acusado, ele é julgado e, em última instância, ele é crucificado e sepultado. Então, não falta muito para isso acontecer, ele sabe disso, e Jesus sabia que os seus discípulos não sabiam a respeito da sua morte e ressurreição. Os discípulos, os apóstolos, eles acreditavam que a Bíblia fala sobre o Messias vindo, estabelecendo o seu reino. Só que eles pensavam que o Messias está aqui, vai estabelecer o reino. Várias vezes os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, e o reino? Certa vez, 2 deles discutiam, dizendo: Senhor, eu posso sentar à sua direita? Eu posso ser maior no teu reino? Eles estavam achando que Jesus ia estabelecer o reino ali, agora, naquele momento. Não era visto pelos judeus no Velho Testamento que haveria essa fase da época da igreja que vivemos. E o reino de Jesus vai começar no final dessa época, depois do arrebatamento, depois da tribulação. Quando Jesus voltar, aí vai começar o seu reino milenar aqui na terra. Mas eles pensavam que o reino milenar ia começar. Bom, Jesus veio, o Messias está aqui, que vem o reino. Jesus sabia que eles ainda não entendiam sobre isso, não entendiam que ele seria morto, que ele ressuscitaria, e ele estava então sabendo que em breve, muito em breve, os seus discípulos estariam muito perturbados, estariam muito sem paz, estariam muito inconsoláveis, porque eles perderiam suas esperanças, perderiam o seu líder, perderiam a Jesus, o seu grande amigo, que tinham convivido com ele há 3 anos, visto e feito maravilhas, e deixaram tudo para segui-lo, e a festa deles, o piquenique deles ia acabar em breve. E Jesus sabia disso. Jesus está aqui então preparando os seus discípulos para a sua partida. Então aqui nós lemos no versículo 16, onde Jesus lhe promete um consolador. No versículo 16 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Eu quero que você note 2 coisas sobre esse versículo 6. Primeira coisa é que ele fala um outro consolador. Ele está falando assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um consolador. Não. Ele falou outro consolador. Por que ele falou outro consolador? Porque até esse momento, enquanto Jesus esteve na terra, ele passou toda a sua vida consolando, trazendo consolação, conforto, aliviando o sofrimento das pessoas em todo o canto que ele ia. Ele chegava num lugar, estava tendo um enterro, ele estragava o enterro. Como, pastor? Ele ressuscitava o defunto. Estragou o enterro, fizemos tudo, estragou o defunto. Ele vinha consolando as pessoas. Ele via alguém cego, um aleijado, ele curava, devolvia a vista. Ele via as pessoas famintas, juntava todo mundo e multiplicava pães e peixes. Todo lugar que ele ia, toda a sua vida, era uma vida de consolação. Ele consolava, ele trazia conforto, ele trazia paz, trazia solução a todas as pessoas com que ele entrava em contato. Então, quando ele fala aqui, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador, ele está dizendo, porque eu vou embora, eu estou indo, mas vem outro consolador. Não será mais eu que vou consolar, mas eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar um outro consolador. Interessante, se você olhar essa palavra consolador, você vai ver que ela está com C maiúsculo. Por que está com C maiúsculo? Porque esse consolador é ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo. É o nome dele, um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. Jesus tem vários nomes,
príncipe da paz, Emanuel, a palavra de Deus. Jesus tem inúmeros nomes. Os ditos testemunhos de Jeová se orgulham tanto e falam, nós usamos o nome de Deus, Jeová. Gente, Jeová tem um monte de nome. Deus tem um monte de nome, não é só Jeová, tem um monte de nome. E o Espírito Santo também tem vários nomes. Um deles é o Consolador. O que consola, o que conforta, o que traz paz. Então Jesus está dizendo aqui, falando com eles, que o Espírito Santo virá, e o Espírito Santo, e o Consolador, que é o Espírito Santo com C maiúsculo, será o Consolador deles. Hoje, se sabem que existem várias substâncias e alimentos, muitas vezes contidos nas substâncias, que podem evitar, tratar e até curar depressão. Depressão é algo real, algo que aflige, pode afligir. Existem várias fontes de depressão, clínica, espiritual, mental, mas isso é outra conversa. Mas existem certas substâncias e algumas dessas substâncias se encontram em alimentos. E esses alimentos e substâncias podem, como eu disse, prevenir, curar, tratar a depressão. Trazer um conforto, um consolo. Um desses alimentos é chocolate. Vocês não me ouviram direito. Eu disse chocolate. Tá? Aí quando falava, aleluia, glória a Deus. Mas ninguém... pois é. Quando eu soube disso, faz tempo já, o irmão Manuel falou para mim, chocolate maravilhoso. Só que não é aquele chocolate com leite que vocês... Quando eu descobri que era chocolate com leite não tem efeito nenhum, eu automaticamente caí em depressão. Só presta mesmo aquela coisa amarga, mas tem esperança, gente. Aquele amargo, você adquire gosto. Eu mesmo hoje só como chocolate amargo, 85% cacau. Eu não como... Se eu prendo o outro, para mim não gosto de nada. Mas o chocolate amargo, ele ajuda você a ficar numa nice. Existem substâncias ali que mexem com o seu cérebro, que mexem com o seu sistema como um todo, nervoso, e aquilo dá um up em você, aquilo dá uma melhorada em você. Nozes também, castanhas, a maioria, amoras, mirtilho, framboesa e outras amoras também contêm substâncias assim. Abacate é muito bom. Folhas verdes, espinafre, couve. Pastor, estou ficando com fome, que bom. Mas veja só, essas coisas que eu mencionei, elas contêm ingredientes que ajudam a gente, que confortam a gente. Existem também comidas não muito saudáveis, são chamadas comidas, em inglês, chama comida de conforto. Não quer dizer que elas são necessariamente saudáveis, mas elas trazem um certo conforto. Por exemplo, uma canja igual a minha avó fazia. Quando como aquela canja igual a minha avó fazia, aquilo me traz uma paz. Ou você faz aquela comida igual a mamãe fazia. Você queima o arroz igualzinho era, meu bem. Nunca vi coisa igual. Entendeu? Então, às vezes, não é porque a coisa é necessariamente deliciosa ou saudável, mas o sabor e muitas vezes o aroma, aquilo conforta, consola a gente. Traz um conforto para nós. Da mesma forma, existem algumas coisas que o Espírito Santo faz e traz e fornece em nossas vidas para nos confortar e nos consolar na nossa vida e no nosso caminhar cristão. Se nós não temos paz e conforto, o problema não está com o Espírito Santo. Ele traz essas coisas, como nós vamos ver. Agora, de nada adianta eu trazer para você chocolate amargo, você prova e fala, gosto não disso, coisa horrível. Quem é que gosta de chocolate branco? Chocolate branco nem chocolate é. Tá? Desculpe decepcionar você, mas chocolate branco, tecnicamente, não tem cacau nenhum. É só açúcar e gordura hidrogenada, ou seja, é um veneno. Mas é tão gostoso, mas não presta, gente, nem chocolate é. Então não adianta eu trazer o chocolate... Alguém já tomou chocolate 95%? Uma vez eu comprei, todo mundo que eu dei para experimentar ficaram com raiva de mim, todos, sem exceção. Quer chocolate? Opa, muito obrigado! O que é isso? 95% cacau, realmente era terrível. Mas entenda uma coisa, de nada adianta você ter amoras e nozes e chocolate amargo, se você não tomar, não vai ajudar.
Mas o Espírito Santo traz. Se nós temos problema de falta de paz, de falta de conforto, de necessidade de consolação, o problema não é com o Espírito Santo que ele traz essas coisas para cada um de nós. Então, vamos começar esta noite vendo algumas das coisas que o Espírito Santo traz para trazer consolação a nós. Abra suas Bíblias comigo para Lucas capítulo 8 e versículo 47. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é a consolação da salvação. A consolação da salvação. Versículo 47 de Lucas 8 diz assim: Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui é o seguinte, para quem não conhece a história, havia uma multidão muito grande, estavam rodeando Cristo, ele estava andando naquela multidão toda, e havia essa mulher doente há muitos anos, mais de 10 anos, e ela tocou Jesus, e no instante que ela tocou Jesus, ela foi curada, fisicamente ela foi curada. E Jesus falou para os discípulos: alguém me tocou, que eu senti poder sair de mim. Os discípulos disseram: alguém me tocou? Uau, Jesus tem 100 pessoas aqui, eu empurro, está todo mundo empurrando aqui, claro que alguém me tocou. Mas alguém me tocou de um modo diferente. Alguém me tocou e saiu virtude. Essa pessoa foi curada e começou a perguntar: quem foi? E essa mulher aqui, aí vem a história. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar-se, ela falou: eu não vou escapar dessa. Então ela veio na frente de todo mundo, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa do que ela fez aquilo. Quero que você note as palavras tem bom ânimo, que Jesus falou. Tem bom ânimo, filha. Essa palavra tem bom ânimo, ela literalmente, ela não foi traduzida, ela foi traduzida como tem de bom ânimo, mas literalmente significa seja consolada. Seja consolada. Lembra que eu falei no começo que Jesus falou que vai rogar ao Pai, e o Pai vai mandar um outro consolador? Por que outro? Porque ele já vinha consolando. Ele já vinha animando as pessoas, só que ele estava indo embora, ele falou: vai vir outro, que é o Espírito Santo, para assumir onde eu deixar. Mas a palavra tem bom ânimo, ela literalmente quer dizer seja consolada. Ela falou: filha, seja consolada, eu estou lhe consolando, você estava doente. Você não tinha encontrado a cura nos médicos. Você vê que médico tem uma fama de muito tempo. Mas então, desculpa aí, irmão, mas só somente olhando. Mas o que acontece? Ele falou: seja consolada. Você foi curada. Agora veja também, a tua fé te salvou. Essa salvou aqui, não, claro que está falando sobre a cura física. Mas ela sabia que ela foi curada. Ela sabia. Ela falou: quando eu toquei em você, Jesus, eu fui curada. Não precisava Jesus falar para ela: você foi curada. Não, eu sei que fui curada. Essa fé te salvou. Ela foi salva, gente. Por que ela foi salva? Olha o que fala aqui no versículo 47. E prostrando-se ante ele, ou seja, ela caiu de joelho, ou se prostrou deitada perante ele, nós não sabemos, mas ela se prostrou perante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado. Qual que você acha que foi a causa? Por que não foi tocar Pedro, ou João, ou nenhum dos outros? Porque ela acreditava que Jesus era quem dizia ser: o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Então aqui a fé desta mulher a salvou, não só fisicamente a curou, mas também espiritualmente ela foi salva. Como nós vimos nas últimas semanas, especialmente semana passada, o pecado ele sufoca, e o pecado ele pesa. Quando alguém não está salvo, não é salvo, ele está sob convicção. Essa convicção é o Espírito Santo que traz. Nós já vimos isso também. Ele traz a convicção, ele traz aquele peso, ele sufoca a pessoa com o pecado, justamente para levar a pessoa a uma posição de aceitar a Cristo, de ser salvo. Então, essa mulher, ao ser
curada fisicamente, ela recebeu conforto físico, mas espiritualmente ela foi salva e foi consolada espiritualmente. Quando nós somos salvos e perdoados, é como se um peso é levantado. Aquele peso, quem está fazendo aquele peso é o Espírito Santo, ele está trazendo convicção do pecado. E se essa convicção do pecado, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. A salvação vem quando nós temos uma sensação de necessidade urgente, de busca de alívio pela convicção do nosso pecado. Então aqui houve consolo no sentido que ela perdeu esse peso, foi retirado, houve conforto e alívio, e a consolação do Espírito Santo levou a isso. Essa consolação que nós temos na salvação é uma enorme vantagem e diferença entre os salvos e os perdidos. Além do Espírito Santo habitar os salvos, o Espírito Santo também nos consola. O mundo não tem isso. O mundo não tem essa consolação. O mundo não tem esperança. A esperança das pessoas do mundo está neste mundo. A nossa esperança e a nossa consolação vem do alto. Vem do Espírito Santo. Por isso que as pessoas do mundo, pessoas carnais, eles se apegam a esse mundo. Elas buscam conforto e esperança nas coisas desse mundo, em dinheiro, em bens, em posição, em coisas. Eles buscam consolo nisso. Eles acham, se eu tiver mais R$1 milhão, se eu tiver mais um carro, se eu tiver mais uma casa, mais um jet ski, é sempre buscando mais, porque o mundo não traz consolo. Por isso que nada disso satisfaz. E as pessoas do mundo que não têm o Espírito Santo, elas não têm esse conforto, elas não têm essa consolação da salvação. Gente, por pior que esteja aqui na terra, por maior que sejam os nossos problemas, a pior coisa, entre aspas, que pode acontecer com a gente, eu não sei o que foi isso, mas não me parece bom, é você morrer. E se você morrer, se você for salvo, você vai para o céu. Anos atrás, um grande evangelista John Rice, ele foi assaltado, foi abordado. Não foi nem um assalto, alguém veio ameaçá-lo, porque não gostou, ele pegou alguma coisa, não sei o que foi, não foi um assalto não, mas foi alguém armado, que não gostava dele, por alguma coisa que ele falou ou fez, não sei. Ele chegou lá com um revólver na mão, apontou o revólver para a barriga dele e falou: vou estourar os seus miolos. Bom, a primeira coisa que o pastor John Rice falou foi o seguinte: ele falou, bom, para começar você está mirando um pouquinho baixo. Tá, o meu está aqui em cima. Só que ele não estava muito preocupado. E ele falou: segunda coisa, meu jovem, você não pode me ameaçar com o céu. Você está me ameaçando com o céu, você vai me matar? Eu falei: eu vou para o céu. Grande coisa. Gente, a pior coisa que pode acontecer com você, se for morrer, é isso. Gente, você vai para o céu. Você vai andar num lugar onde não tem doença, não tem crime, não tem trevas, não tem pecado, não está num lugar maravilhoso. Qual é o grande problema? O mundo não tem isso. O problema é que muito crente esquece disso. Mas nós temos a consolação da salvação. Nós podemos sempre estar olhando para frente, para cima, que o céu é o nosso destino. Nós somos peregrinos aqui na terra. Aqui não é o nosso destino final. Estamos apenas de passagem. E a salvação é garantida, a salvação é eterna em Cristo Jesus. O mundo muitas vezes pinta sorrisos, coloca máscaras. As postagens na mídia social, na rede social, e querem embelezar e aquele sorriso. Aquilo é superficial, gente. Não tem profundidade, não tem solidez. No fundo não há conforto. São apenas truques e brincadeiras mentais, passageiras. O mundo está indo de mal a pior em todas as áreas. Onde é que nós temos consolo? A nossa salvação. Que nós não vamos ficar por aqui para sempre, que esse não é o nosso destino. Então entenda que a sua paz, a minha paz, não depende da sua conta bancária. Não depende em quem você votou, quem está no governo. Não depende do carro que está na sua garagem. Não depende se você tem garagem. A nossa paz, o nosso consolo está no Espírito Santo. É Ele que nos consola. É Ele o nosso consolador. Olha comigo para Romanos 15, versículo 4. Estamos vendo a consolação do Espírito Santo. A primeira consolação é a consolação da salvação.
Outra consolação, Romanos 15:4 fala assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós temos a consolação da salvação e nós temos a consolação da palavra de Deus. Nós lemos aí no versículo 4, para que pela paciência e consolação do quê? Das Escrituras. A consolação das Escrituras. O que eu estou falando aqui, essa consolação das Escrituras, é como se fosse um interruptor, onde você liga e desliga. Quando nós precisamos de consolação, existe uma fonte que nós podemos ir e simplesmente ligar. E vai sair quanta consolação você precisar. Essa consolação é a palavra de Deus. Essa consolação está acessível a nós hoje, a qualquer momento. Sabe que existia uma época que você possuir, estar em posse de uma Bíblia, era quase que impossível, e 2, era um crime, era proibido. Houve épocas em que uma igreja toda tinha uma Bíblia e ficava acorrentada ao púlpito. Houve uma época em que uma Bíblia, o preço de uma Bíblia era mais do que uma pessoa fazia em um ano de trabalho. Hoje não. Hoje Bíblia não tem quem não quer. Elas são relativamente baratas, disponível tudo quanto é canto. Elas são dadas, sorteadas, vendidas. Pois é. Aqui nós temos uma fonte de consolação. É preciso entender que este livro é um livro que é 100% sobrenatural. Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você já leu a Bíblia e você para e fala: peraí, eu não peguei nada disso. Tipo assim, você está lendo lá um capítulo lá no livro de Números. Nossa, quantas mil de tal tribo e quantas mil daquela tribo e homem, mulher, e cachorro, e gato, e elefante. Ou você está lendo alguma coisa que você não está entendendo, você está lendo, mas aquilo não está fazendo muito sentido para você naquela hora. E aí tudo bem, não tem problema. Porque você acha que você está saindo daquela leitura sem ter levado nada, mas na realidade você está se carregando de consolação. Aqui está dizendo, olha, a consolação das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, saiba não, queira ou não, entenda ou não, você está absorvendo consolação. Está recebendo uma dose de consolação. Aí quando o problema vem, quando o problema chega até você, quando o problema se manifesta, você pode falar: pastor, não, eu não tenho nenhum problema na minha vida, eu não estou precisando de consolação. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas você sabe amanhã? Amanhã o seu chefe vai lhe chamar e falar: ô City, vem aqui falar comigo, que foi, está despedido. Por quê? Eu não gosto da tua cara. Cortes na empresa. A empresa vai fechar. Agora está com problema. Você vai no médico e lhe dá um diagnóstico que você não queria ouvir. Alguma coisa ruim acontece. Aí você precisa de consolação. Pois é. Se você está lendo a sua Bíblia metodicamente, mesmo você está: pastor, mas é um livro de Números, pastor. Mas você está se vacinando contra os problemas, porque você está absorvendo consolação. Aí quando vem o problema, você já tem o quê? A consolação das Escrituras. Aquilo já está lhe trazendo conforto. Gente, esse livro, a palavra de Deus, é um livro espiritual. Jesus falou: as minhas palavras que eu vos falo são espírito. Quando você está lendo a Bíblia, está vendo uma transferência não de sangue, uma transferência de espírito. O Espírito de Deus está lhe empoderando, está lhe consolando, está lhe equipando, está lhe fortalecendo. Mas eu não entendi nada, pastor, em Números. Não interessa. Está havendo uma transferência. Você está sendo, entre aspas, vacinado para quando vier o problema.
Se nós lermos a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, o problema vem e o consolo não está lá. Não está presente. O Salmo 119, abram para o Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, versículo 49. Para quem não sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, que tem o maior número de versículos. E outro fator interessante do Salmo 119 é que cada um dos seus muitos versículos, todos eles, todos, sem exceção, estão falando sobre a palavra de Deus. Todos eles, do primeiro ao último. E no Salmo 119, no versículo 49, fala assim: lembra-se da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Qual é a consolação na aflição? A palavra. Que palavra? Aqui é a Bíblia. O nosso conforto, a nossa consolação. Gente, por isso que não é brincadeira, sabe? A gente fala assim, o crente que não lê a Bíblia, ah, sei, pastor. Gente, é muito mais prático, não é apenas uma coisa acadêmica, é uma coisa bem prática. A leitura da palavra de Deus tem ramificações que você não faz nem ideia, eu não faço ideia. É um livro sobrenatural, é um exercício sobrenatural, e quando nós lemos e absorvemos a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que nós temos consolo, nós temos consolação, nós temos conforto. Mesmo que você não entenda, porque é o livro de Números, não interessa. Ou pode ser um outro livro, você pega uns trechos lá de Daniel, pega uns trechos lá do Apocalipse, você lê aquilo, você sai com a cabeça doendo, zoando, não aguenta. Não tem problema. Não tem problema, é a palavra de Deus. Não quer dizer que você não vai nunca ler. Agora é o seguinte, se você vai fugir da Bíblia porque você não entende algumas partes, se você não vai ler a Bíblia, aí você está dando um tiro no pé. Você está cortando as suas asas. Leia a palavra de Deus. Na salvação, o Espírito Santo nos dá uma chave. Essa chave ela serve para abrir o nosso entendimento, para nos levar a toda a doutrina, mas essa chave também abre consolação. Nós podemos ter consolação em qualquer momento, em qualquer dificuldade da Bíblia, e a palavra de Deus é um fator central. A palavra de Deus não contém palavras vazias. Sabe, às vezes você vai... Existem essas reuniões de animar, geralmente são empresas que têm reunião, tem um palestrante de motivação, que ele vai lá para motivar, animar todo mundo, anima, todo mundo fica animado, bota aquela música, ele vem, ele encoraja, ele desafia, está todo mundo animado, tá? Aí todo mundo sai, no outro dia, está todo mundo... Por quê? São palavras humanas. Aqui não. Aqui são palavras poderosas, são palavras divinas, são palavras eternas, palavras de consolo, palavras de poder. Aqui, ó. E quantas vezes nós deixamos isso de lado para receber palavras de consolação humana? Tem gente que busca consolação no shopping. Vou comprar uns pares de sapato, vou comprar umas bolsas. Note que é tudo item de uso das irmãs. Pois é. Vou comprar um vestido novo. Nós homens não, nós homens somos muito mais espirituais. Em que a consolação, a gente corre para a palavra de Deus, oração e jejum, como sempre. Mas entendam, aqui está a fonte da consolação real, do poder real. Salmo 56, versículo 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Qualquer tempo, qualquer hora. Não se prive desta fonte de consolação do Espírito Santo. A palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica inconsolado e inconsolável. A gente perde a paz, cai no desespero. E o tempo todo é só a gente ir lá e ligar o interruptor. É só a gente ir lá na palavra de Deus, que é uma fonte de consolação. A gente tem que ligar. Essas luzes aqui.
Se alguém não for lá na caixa do interruptor, na caixa lá na frente, e ligar, tá todo mundo no escuro aqui. E no ar-condicionado, se ninguém lá e eu, no caso, apertar o botão no controle, não tem ar-condicionado. Mas está ali, compramos, pagamos, instalamos, mas se não ligar, você pode ter Bíblias e mais Bíblias e mais Bíblias. Mas se você não abrir, e não é só abrir não, né? Conhece aquelas pessoas que lá na casa dela está lá a Bíblia aberta. Salmo 23. Gente, vamos pegar a Bíblia, vamos abrir, mas o importante é ler. Aí, está aqui. Para quê? Passar por tanto aperreio, tanto problema, quando está aqui, é fonte de consolação. Última coisa esta noite, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, vamos ver uma última consolação do Espírito Santo esta noite. Já vimos que o Espírito Santo tem consolação através da salvação, nós temos consolação através da palavra de Deus, e nós temos uma outra, a última desta noite, nós vamos continuar semana que vem e a outra semana, mas esta noite vamos ver uma outra consolação. Atos 9 e versículo 31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e o quê? Consolação do Espírito Santo. Nós temos a consolação através da salvação, a consolação através das Escrituras, e nós temos a consolação da igreja local. A consolação da igreja. Eu fiz o local porque eu não estou falando sobre uma denominação. Tá? Estou falando da igreja, a igreja local. Essa igreja aqui, ou qualquer outra igreja. Essa igreja. Física, visível, local. As igrejas mencionadas está falando sobre, obviamente, os seus membros. Não sobre o prédio, a organização, mas os seus membros, sobre as pessoas. E essas pessoas eram edificadas, elas eram encorajadas, simplesmente porque se reuniam, se ajuntavam, congregavam. Você fala, pastor, quer dizer então que eu tenho consolação só porque eu sou salvo? Deveria ser. Eu tenho consolação pela palavra de Deus? Deveria ser. Eu tenho consolação vindo para a igreja? Uma das metas e tarefas da igreja local é trazer consolação. O Espírito Santo ministra consolação aqui. Se você vier aqui amanhã à tarde, não vai ter nada aqui, não vai ter consolação, não vai ter ninguém aqui, vai ser apenas um galpão vazio, um local vazio. Não vai ser igreja. Vai ter a placa na frente, tem a placa, mas não é igreja. Igreja é agora, porque nós estamos aqui. Agora, aqui é uma igreja, porque nós estamos aqui. Mas quando acabar o culto, eu estou indo para casa, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local, é um galpão, é um prédio. É um local vazio, não é igreja mais, igreja agora, que estamos aqui. O fato de estar presente na igreja é uma fonte de consolação. Ao buscarmos vivermos para Deus, se você não perceber isso ainda, eu vou lhe chocar hoje. Ao tentar viver para Deus, você vai encontrar obstáculos do mundo, da carne e do próprio diabo. Muitas vezes esses obstáculos vêm escondidos atrás e dentro de família, amigos, que farão pressão e objeção a você estar na igreja, a você ser crente, a você querer viver para Deus. Coisas como eles marcam festas, churrascos, reuniões, bem na hora do culto. Alguém já passou por isso? Só eu. Eu já passei por isso. Vem visitar você quando? Domingo, a hora do culto. Não sábado, não segunda, não domingo à tarde. Não, tem que ser domingo, quando você está pensando que o culto lhe chega. Sabe o que é isso? É objeção. Se você for um crente que se preze, você vai fazer como eu fazia. Não foram poucas vezes que minha família, quando morava lá na Inglaterra, 1 hora antes do culto,
Chegava lá em casa, oi, não sei o quê, oi, tudo bem, vocês vão para casa com a gente? Não, porque nós está indo. Quer vir com a gente? Ah, não vai dar, ok, nós estamos indo. Oi, filho, ó, estamos marcando churrasco aqui para domingo, umas 5 horas. Dá não. Mas é churrasco? Dá não. Carne de graça? Dá não. Sabe, não foi uma, nem duas, nem três vezes, eu não fui o primeiro, nem fui o último. Objeção. Depois que eu aceitei Cristo, algo interessante aconteceu. Eu perdi um monte de amigo. Não foi que eu cortei a amizade. Simplesmente a coisa não colava mais. Sabe o que é isso? É obstáculo. Obstáculo. No trabalho haverá oposição, se permitirmos. Reuniões no horário do culto, reuniões no horário da evangelização. Quando eu morava na Inglaterra, no penúltimo emprego secular que eu tive, antes de entrar tempo integral para o ministério, meu trabalho, eu era um de 3 funcionários que tinha essa específica especialização. Eles queriam pessoas com essa especialização para trabalhar sábado e domingo. O salário, o adicional que pagariam era muito bom, gente. Não era pouco, não. Era tipo 4 vezes o equivalente ao trabalho normal. Então não era pouco dinheiro. Sabe o que eu falei? Não, obrigado. Se eu trabalhasse os 4 finais de semana, como eles queriam, ia ser um aumento substancial no meu salário. Eu nem pensei, jejuei, não. Para não mentir, eu não tive muita dificuldade, porque os outros 2 estavam se matando. Quando eu falei, eu não quero, então a gente pega. Eu falei, vai com Deus. Mas eu abri mão daquele salário. Gente, eu não usei pensar, jejuar, pastor, o que você acha? Não tem discussão, não tem o que discutir. Não estou interessado. Porém, vou ser bem honesto com vocês, houve uma ocasião que um estava doente, outro estava de férias, ou eu não entendo, que não tinha nenhum nem outro. Aí olharam para mim. Aí nesse caso, eu trabalhei esses 4 sábados, e trabalhei meio domingo. Eu fiz tudo mais rápido para sair domingo mais cedo. Eu fiz isso porque tinha quem cobria antes. Houve esse problema de doença, férias, eu não lembro, não tinha quem cobrisse. Então eu abri mão e fiz. Aí eu não pude evangelizar, fazer a minha visitação no sábado por um mês. E eu não fui para o culto da manhã por um mês. Mas eu fui para o culto da noite. Foi aquele um mês e acabou. Mas sabe o que é isso? É tentação. É oposição. E é preciso haver consolo. Eu lembro indo para uma outra, uma espécie de uma entrevista. Era um cargo muito bom, muito dinheiro, trabalhando com, não interessa, mas era trabalhando na área de informática, mas de tecnologia, mas na fase não era bem entrevista, os finalistas estavam lá, e o meu ex-futuro chefe estava lá dizendo que o pagamento era bom, que a gente trabalhava duro, a gente brincava duro, mas não tinha hora para chegar em casa, não tinha dia, era de segunda a segunda, e não sei o que mais, mas as recompensas, e não sei o que. Eu ouvi aquilo, eu falei, e minha família, e a igreja, como é que fica? Perdeu, assim, eu fui embora, tchau, passe bem. Muita gente diria, não, eu vou fazer isso por um tempo. Eu faço por um ano, eu faço um bom pé de meia, daquele ano, além de um pé de meia, você vai criar um pé de carnalidade.
Depois de um ano você não vai querer mais voltar para a igreja, saber de nada. Você lembra que o pecado custa mais tempo que você queria ficar, mais caro que você queria pagar, te leva mais longe que você queria ir. Pois bem, aquilo estava aqui, ó. Eu falei, não vou entrar nessa. Sabe o que é isso? Quando você tenta viver para Deus, você vai ter oposição. Você vai ter pessoas vindo, querendo atrapalhar você. E às vezes são coisas ofensivas. Pastor, mas trabalha, pastor. Tu não tem que trabalhar, eu sei. Mas sabe quem toma conta de mim? Deus, acima de tudo. Acima de tudo. E é só quando a gente tem a consolação do Espírito Santo que a gente pode ter o conforto de pensar com cabeça fria para tomar a decisão certa. Se a gente está inconsolado, preocupado, aperreado, arrancando os cabelos, quando alguém chega e fala, você trabalha final de semana, sábado, domingo, você vai ganhar 40% a mais no final do mês. Na hora, patrão, na hora, não tem problema. Você vai para a igreja, esquece a igreja. Que igreja? E tua família? Eles se viram, vão para casa da avó. Você é aperreado, você sem consolo, sem conforto, você não está pensando direito, você vai aceitar qualquer coisa. Filho, churrasco, domingo, tô indo. Eu não como uma carninha faz tempo, né? Quando você está sem conforto, sem consolo, aperreado, preocupado, arrancando os cabelos, você mora em qualquer isca. Você pula em qualquer barco. Agora, quando você tem o conforto, o consolo do Espírito Santo, mesmo que a barriga está roncando e alguém te chama para um churrasco na hora do culto, você fala, vou não. Por quê? Você tem o conforto, você tem a consolação do Espírito Santo. Você está tranquilo, você está em paz. Mesmo na dificuldade. Às vezes vão tentar forçar escolhas, ameaçar consequências. E ter essa consolação é importante. E é bom ter consolação antes da tentação. E não depois. É bom antes. Por isso que é bom você estar lendo a Bíblia, ouvindo a palavra. É bom você já estar com a salvação, na sua mente clara, resolvida, consolidada, está na palavra de Deus, está tendo a consolação da igreja. Por quê? Você já sai daqui, você já enfrenta a dificuldade confortado, consolado. Com Deus na cabeça, o Espírito Santo no coração, Jesus à frente de tudo. Agora, quando não, você não lê a Bíblia, está nem para a salvação, não vem para a igreja. Primeiro problema, você desmancha todinho. Primeira coisa que sai pela janela é Deus, é culto, é Bíblia, é família, as coisas importantes na vida. É a primeira que corre. Por quê? Você está sem conforto, você está sem consolo, você está sem consolação. Então o Espírito Santo vem e nos conforta, nos consola, nos traz paz através da igreja. A igreja se torna a sua família, literalmente. E em alguns casos, ou muitos casos, é uma família mais do que a sua própria família. Eu já tive pessoas dizendo, pastor, você que é um pai para mim. Não me leve a mal, mas eu não gosto de ver essas palavras. Geralmente quem fala isso, logo antes me dá um chute bem grande, uma facada nas costas. Você faz isso com seu pai? Mas é verdade, gente. Aqui você pode ter irmãos, amigos, pais, avós aí. Eu não sei quem tem idade para ser avó aqui. A irmã Simone. Bom. Pois é. A igreja pode ser isso. Ajudar um ao outro, ajudar na criação e educação dos filhos, ajudar nas dificuldades. Tudo isso, todo esse conforto está na igreja. Mas a gente não se envolve, não se pluga, não se conecta, não faz parte, a gente perde. Perde tudo isso.
É, portanto, uma grande ironia. Quando o crente não vem para a igreja, dizendo que é porque está com muitos problemas, está sem sossego, está aperreado, tem coisas para resolver. Eu já ouvi tudo. Gente, você não vai encontrar consolação lá fora. Você vai encontrar consolação aqui, na palavra de Deus e na obra do Espírito Santo na sua vida. A pessoa está com esse aperreio e esse atarefamento todo justamente porque está negligenciando a salvação, negligenciando a palavra, negligenciando a igreja e outras coisas. Ao invés de remediar a causa, eles pioram. Se afastam mais ainda. Se distanciam mais ainda da solução. Isso para mim é a definição de irônico. É irônico. E tal ironia só tem uma fonte e não é de Deus. Isso é um engano. Mas a pessoa é enganada ao ponto de se distanciar da solução. Achando que está resolvendo, achando que vai resolver, achando que vai ter êxito, quando a solução está ali. Isso é um engano. É o engano do pecado, o engano do mundo, o engano do diabo. Pessoas enganadas. O Espírito Santo fala, Jesus falou, eu vou rogar ao meu Pai para ele enviar um outro Consolador. Ele quer consolar. Como eu disse no começo, se está faltando conforto, consolo, paz em nossas vidas, a culpa não é de Deus. Deus nos deu salvação, Deus nos deu a tua palavra, Deus nos dá a igreja e outras coisas que vamos ver. Se a gente não faz uso, então o problema não é com Deus. Não se prive desta fonte de consolação. Sem a consolação do Espírito Santo, a vida cristã se torna um fardo pesado. Sem a consolação do Espírito Santo, a vida cristã se torna um fardo pesado. Por isso que muitos crentes desanimam. Por isso que muitos crentes não crescem espiritualmente, não amadurecem espiritualmente. Por quê? Porque está faltando a consolação. Gente, consolação é o quê? Nós vimos aqui, consolação é trazer paz. Você já tentou edificar uma casa num terremoto? Gente, para ter crescimento tem que haver estabilidade. Edifica-se uma casa na areia? Não, por quê? Porque não é estável. Tem que edificar onde? Na rocha. Essa rocha é o consolo do Espírito Santo. Ele vem trazer consolo para que sua areia vire uma rocha. Para que você tenha estabilidade e paz para crescer. Nós lemos lá em Atos 9:31, assim pois as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham o quê? Paz. E eram edificadas e se multiplicaram, andando no temor e consolação do Espírito Santo. A consolação do Espírito Santo trazia paz, e devido à paz eles tinham crescimento e edificação. Quando fala que edificação, havia crescimento espiritual. Quando falou em multiplicação, havia crescimento numérico. Então, não é só que a igreja ficava com mais pessoas, as pessoas cresciam espiritualmente. As pessoas eram maduras espiritualmente. Era um crescimento numérico e espiritual. Era um crescimento de quantidade e qualidade. Por quê? Porque eles tinham a consolação do Espírito Santo, que trazia o quê? Paz. Quando você e eu não temos a consolação do Espírito Santo, nós não temos paz. Nós não temos consolo. E sem paz, nada cresce, nada multiplica, nada edificado. E por isso que muitos crentes passam anos e anos e anos sem crescer. Muitos crentes são facilmente enganados e capturados pelo inimigo. Por quê? Não tem conforto, não tem consolo, não tem consolação. São presa fácil. Sem consolação é pesado. Sem consolação você é facilmente enganado. Mas se nós fizermos as coisas, fazemos uso das coisas que o Espírito Santo nos disponibiliza, nós podemos então ter abundante consolação sobrenatural em nossas vidas. Paulo falou, a paz que excede todo entendimento. Você nem vai entender. Eu já tive ocasiões na minha vida que, olhando para trás, eu me pergunto,
Como é que eu passei por aquilo? No entanto, no momento que eu vivi aqueles momentos que hoje eu olho para trás, eu tinha consolo, eu tinha conforto, eu tinha tranquilidade, eu tinha paz. Olhando para trás, eu disse, nunca mais eu quero passar por aquilo. E é verdade, eu nunca mais quero passar por aquilo, mas quando eu passei por aquilo, eu não senti o peso e o aperreio, porque havia consolação, que excede todo entendimento. Se Deus mandou o Espírito ter um ministério de consolação, é porque Deus sabe que nós precisamos da consolação do Espírito Santo. E vamos orar. Pai amado, Deus querido.